príncipe, meu hóspede, meu homem. Bom domingo, né? Bom restinho de domingo. Vamos lá. O tema de hoje é muito forte, viu, gente? Tudo é muito forte, né, até agora. O tema de hoje é quando eu tenho de confessar algo ao meu marido. Tá na página 42. E como eu disse, ela sempre começa as orações dela com um versículo mostrando para Deus que ela conhece aquilo que ela tem direito por meio da palavra. Então vamos lá. Tiago 5,16 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos lá. Há ocasiões na vida de toda mulher em que ela precisa confessar algo a seu marido que será difícil para ele ouvir. Por exemplo, se ela amassou a lataria do carro, gastou muito dinheiro, extrapolou o saldo bancário, doou sem querer a camiseta do time pelo qual ele torce, ou coisa pior, e sabe que a reação dele não será boa quando ele tomar conhecimento, ela precisará de ajuda do alto. Se for o seu caso, o melhor a fazer é orar antes de você confessar. Se há algo que precise ser dito ao seu marido e que ele provavelmente não aprovará, peça a Deus que ajude a contar da melhor maneira possível. Não se precipite. Peça a Deus que prepare o coração dele para ouvir sem demonstrar uma reação negativa. Peça a Deus que lhe dê as palavras certas e lhe mostre o momento certo de dizê-las. Se você for um bom exemplo de calma e paciência, certamente seu marido haverá de querer imitá-la quando tiver de lhe confessar alguma coisa. Se seu marido costuma ter reações exageradas, ore para que Deus dê a ele um coração bondoso e compreensível e um temperamento equilibrado. Peço a Deus que incuta nele o desejo de orar por você, em vez de criticá-la ou censurá-la. Depois de pedir perdão a seu marido, diga-lhe que seria muito bom se vocês orassem juntos pelo problema, para que nunca mais volte a acontecer. Nossa, esse tema aqui, gente, é muito forte, viu? É um tema, né? Olha só, o tema de hoje é quando eu tenho de confessar algo a meu marido. Gente, é muito sério. Porque às vezes você diz assim, né? Ah, mas eu não tô mentindo pra ele, não. Mas você sabia que uma mulher da Bíblia, ela morreu como consequência de ocultar uma verdade pro marido dela. Ela só, ai não, eu não tô mentindo. Eu só não falei pra ele. Ela morreu por isso. Que foi a mulher que Jacó mais amava. Que é a Lia, né? É a Lia, gente? Poliana, é a Lia que o Jacó amava? Você que é estudadora da palavra. E eles estavam saindo da casa do pai, né? A Raquel era? A Raquel que ela amava? Meu Deus do céu. Alguém me contou uma vez um ditadozinho pra eu nunca esquecer. Era a Raquel, né? Então a Raquel morreu
Olha só, vou te contar porque que a Raquel morreu. Na hora que eles foram... Ah, tá. Na hora que eles foram sair da casa do pai delas... Ela pegou uns ouros, sabe? Ela disse assim, não, eu vou pegar aqui uns ourinhos do meu pai. Botou umas estátuas de ouro na bolsa dela e não falou nada pra ninguém. Ela não falou nada pra ninguém. Aí, o que aconteceu? Tava no meio do caminho da mudança deles indo embora, né, pra ser livres para sempre. O Labão percebeu que sumiu as imagens, as coisas dele. Tudo de ouro. Aí ele vai atrás do Jacó. Foi bem ele que roubou aquele caba. Quando foram, né, encontraram ele no meio do caminho lá com a família. E aí ele jurou, não fui eu não peguei nada. Eu não peguei nada. E aí a Raquel não falou, né, que foi ela, não confessou, não se rendeu. E ele amaldiçoou. Não fui eu. E eu quero que morra quem tiver pegue isso. Olha que forte, gente. Olha que forte. Sabe? O marido dela era autoridade espiritual na vida dela. E aí a gente diz assim, não tô mentindo não. Eu não tô mentindo não pra ele. Mas aí tá ocultando a verdade, né? Que é a mesma coisa. Aconteceu o quê? No parto, ela morreu, né? A palavra dele caiu realmente sobre a vida dela. Eu tô falando isso para que isso venha trazer um temor e um tremor sobre as nossas vidas quando a gente quer esconder algo do nosso marido, né? E isso é muito forte mesmo, porque muitas vezes uma esposa colhe uma mentira do marido, colhe algo que ficou oculto na vida do marido, mas ela nem se toca, que ela plantou primeiro. Aí olha só como é a lei da semeadura. Você lembra que a semente é sempre pequenininha, né? A semente na lei da semeadura é só uma pequenininha, mas a colheita é farta. Você vê? Você planta um milhozinho, né? Você bota assim, 3 carocinhos de milho com algodão na latinha, né? Mas o que é que vem de volta? Então, às vezes, mas menina, eu menti só um pouquinho. Foi uma coisinha de nada que eu menti pro meu marido. Aí depois tu aguenta. Tu aguenta o tanto de mentira que vai vir. Porque você tá plantando, né? Então, que isso venha trazer muito temor e muito tremor na nossa vida como esposa. Porque às vezes a gente tá colhendo o que a gente plantou bem pequenininho. Não é forte isso, né? A gente planta bem pequenininho, mas aí colhe bem grandão, né? Aí eu vou contar só mais uma coisa. Uma vez, eu fui na casa de uma pastora. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi ela um pouco tensa. Aí ela disse assim, Marjorie, vou ser bem sincera com você. Eu sei que você tem visão aberta do mundo espiritual. E eu tava um pouco receiosa porque tu vinha pra cá. Tu tá vendo alguma coisa na minha casa? Ela perguntou. Eu não ia falar, gente. Porque afinal de contas eu tava na casa de uma pastora. De uma das pastoras que era da minha igreja antes. Aí eu peguei e falei assim, eu vejo, aí eu falei, o demônio aqui atrás dessa porta é um demônio da sexualidade, é
Eu falei, é tipo uma cigana, falei a roupa, falei a cor do cabelo, falei o tamanho do cabelo, falei tudo. E eu falei, e se esse demônio tá aqui, é porque você tem um segredo que você esconde do seu marido. Ela ficou muito impactada. Ela ficou muito assim, com temor e tremor. E aí, ela me confessou que realmente, antes de casar com o marido dela, ela contou tudo pra ele. Mas ela não contou uma coisinha ainda. Ela não contou uma coisa. Que ela se sentia muito ainda tentada por um antigo namorado. Essa parte ela não contou. Aí o que acontece? Como ela não colocou na luz, nem para ele e nem para Deus, aquilo que a gente não coloca na luz tem poder sobre as nossas vidas. Né? Porque às vezes você até precisa de um pouco mais de tempo para orar, para ter coragem de contar pro seu marido, até pedir ajuda a Deus pela reação dele, como ela tá fazendo aqui hoje no livro. Mas se você ficar em segredo, se você decidir esconder, isso vai ser treva na sua vida. E Deus deu permissão ao diabo para dominar os lugares de treva. Então podia ser uma pastora, mas tinha algo oculto dentro da casa dela, tanto de Deus quanto do marido dela. E aí, aquele demônio estava ali, ó, rodeando, só esperando o momento certo para tragar aquele casamento ali. E aí, quando eu fui, né, eu falei que eu vi o demônio na casa dela, né, atrás lá da porta. Ela confessou tudo, né? Confessou que sonhava ainda com esse rapaz, que no sonho sentia prazer por esse ex-namorado. E nossa, a barriga tá muito grande aqui, às vezes as posições não dá nem pra respirar direito. E aí ela contou que ela comprou uma passagem de avião para viajar para um outro estado, até para fazer o que é a obra de Deus. Quem, coincidentemente, o diabo colocou do lado da poltrona dela, no avião. A tentação. Tá vendo como o diabo, ele estava trabalhando em cima daquela trevinha. Ele estava trabalhando em cima daquela treva para destruir um casamento, para destruir um ministério, para destruir tanta coisa, né? As emoções dos filhos, tanta coisa que ia destruir por causa de uma escuridãozinha, por causa de uma coisa não confessada. Então eu falei para ela, né, que primeiro ela fosse se confessar para Deus, depois confessasse com a pessoa que ajudasse ela, né? Como diz aqui em Tiago 5,16, ó. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O poder da confissão. Quando você confessa, quando você traz a luz para Deus, você confessa para sair da escuridão. Para o próximo, você confessa para ser curado daquilo ali, daquela maldição ali, tá? E para a pessoa que você precisa, né, talvez, como um marido, confessar, é para você não, pro diabo ver que não tem nada em segredo entre vocês dois. Tá? Porque se ele vê, ó, ixi, ela esconde isso, ixi, ele esconde isso, aí
né? É melhor manter tudo à luz. Tudo que fica na luz, o diabo não tem poder para trabalhar. Então, é melhor se arrepender, pedir perdão, já chega de joelho. Se for, dependendo do caso, já chega de joelho pedindo perdão, lava os pés, pede para lavar os pés e pede perdão, mas não planta pequenas mentirinhas, não planta pequenos segredinhos. Olha, gente, eu conheço esposas que mentem tanto pro marido, mas mentem tanto. Mas mentem tanto que elas não sabem o tamanho da consequência que vão ter. E assim, são pessoas que às vezes estão na minha frente, estão contando mentiras e mentiras e mentiras pro marido. E eu não tenho como dizer qual vai ser a consequência, sabe? Porque a pessoa tá tão cega, convencida de que precisa mentir pro marido, que ela só vai tomar o susto, o baque da consequência. Porque a consequência vem. A consequência vem. Então vamos orar por esse assunto? Nossa, é muito forte isso. Então vamos orar, né? O tema da oração de hoje eu vou repetir. Quando eu tenho de confessar algo ao meu marido. Senhor, ajuda-me a conversar com meu marido sobre um assunto que preciso confessar a ele. Dá-me as palavras certas. Abre o coração dele para aceitar com bondade e atitude piedosa aquilo que eu preciso lhe contar. Se foi um erro que reconheço ter cometido, auxilia-me a não repeti-lo. Concede-me a sabedoria e o discernimento de que necessito para evitá-lo no futuro. Se foi um erro involuntário, mas que ainda assim irritará meu marido, leva-nos a confessar com calma e em paz sobre o problema. Capacita-nos a chegar a um acordo a respeito do que se deve ser feito no futuro. Concede-me ao meu marido e a mim atitudes bondosas que não provoquem ira em nós. Ajuda-nos a conversar em paz e a chegar a um entendimento, para que possamos sempre demonstrar respeito mútuo. Ensina-nos a querer o melhor um para o outro. Quando eu tiver de confessar algo que seja difícil para ele ouvir, controla o coração dele e o meu, para que as nossas palavras te glorifiquem. Se houver problemas que precisem ser confessados um ao outro, mas que foram mantidas em oculto para evitar reações negativas, oro para que nos ajude a resolvê-los com toda a sinceridade. Tua palavra diz que quando confessamos nossos pecados a ti e um ao outro, isso pode ser um prelúdio de cura. Não apenas do corpo e da alma, mas também do nosso relacionamento e casamento. Capacita-nos a confessar abertamente e a orar da mesma forma um pelo outro, para que possamos encontrar a cura de que necessitamos. Oro em nome de Jesus. É muito forte, né? Essa parte de ter que confessar algo para o nosso marido. Tem um pastor, Cote, conselheiro de casais, né? E ele aconselha muitos pastores. E às vezes, né? Esses pastores chegam e dizem, eu traí a minha esposa, né? Então, mas eu não quero contar para ela, porque o meu casamento vai acabar. Aí o Cote diz assim, acabar? Ele já está acabado. Acabar já está acabado. O que você vai fazer confessando é tentar reconstruir o seu casamento. Mas não dá para continuar com a mentira. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se você quiser recomeçar em Deus, você precisa trazer a luz. Né? Você precisa trazer a luz. Aí, quem é solteira que tá aqui, eu sei que tem algumas solteiras que tá aqui já para aprender a orar pelo marido, deixa eu te dizer,
Eu já orava antes, quando eu era solteira, eu orava por um homem manso, um homem que soubesse me corrigir e um homem que soubesse, assim, né, ter graça no falar. Então, graças a Deus, assim, pelas as vezes que eu precisei confessar algo ao Jeff, né, e aí eu digo, né, eu prefiro confessar a tentação do que confessar o pecado, entendeu? É melhor confessar a tentação, que aí a pessoa já te ajuda a nem cair no pecado, do que confessar. E aí, do mesmo modo, eu deixo ele bem tranquilo e confiante de que ele pode contar comigo na tentação. Gente, é muito bom o seu marido poder confiar e poder falar para você algo enquanto ele ainda está sendo tentado, porque aí, né, quando ele tem a confiança de que essa mulher é madura o suficiente para pegar na minha mão, orar por mim e me ajudar e me tirar desse lugar de tentação. Porque não é porque o marido está contando a tentação que ele já pecou. Não, entre a tentação e o pecado tem um caminho a se fazer. Entendeu? Se eu te confessar a tentação, não significa que eu já pequei. Eu estou sendo tentada. Todo mundo pode ser tentada. Entendeu? Então, se você investir num nível de amizade com o seu marido, onde ele pode confessar para você a tentação dele, né? E aí, para isso, você tem que ter muito equilíbrio em Jesus. Para isso, você tem que buscar muito Jesus mesmo, porque se a gente ficar aqui no nível de meninice, no nível que esse marido é que tem que fazer tudo por mim, esse marido é que tem que ser fiel a mim, esse marido é que tem porque tem que fazer isso por mim. Se você estiver nesse nível, eu vou te dizer, tu tá no nível daquele porquinho que faz a casa de palha, que com um sopro o lobo mau destrói. Você tem que ir para um nível de águas mais profundas para proteger as tuas emoções em Deus. Tá entendendo? Porque o marido não poder dizer, né? Tipo assim, nossa, essa mulher que tá passando é tão bonita. Né? Você não poder dizer isso na tua frente, então, que aí tu vai ficar toda doída. Ai, não tá me desrespeitando, porque... Não, Jesus, nossa, ela é bonita mesmo, né? Agora, eu ficar perto dela, né? Eu não ia ficar, né? Se fosse num jogo, por exemplo, aí tem uma mulher maravilhosa em frente num estádio. Na frente do meu marido, eu vou inventar logo uma dor de barriga. Nossa, eu tô com dor de barriga, vamos ali assistir um jogo. Vamos assistir o jogo em outro canto. Mas aí tá ficar no nível, né? De você pensar que o homem não pode achar uma mulher, um corpo de uma mulher bonito. Não pode, não, ele tem que ser na tua frente, ele tem que ser um mentiroso mesmo. Porque senão tu faz um barraco. Ele não pode ser sincero contigo, né? Ele não pode confessar as fraquezas dele pra ti. Então, gente, não tem coisa melhor do que o homem confessar uma fraqueza. Né? Você assim, nossa, então eu vou orar por você por isso. Eu não sabia que isso era uma fraqueza na sua vida, mas agora eu vou orar por você, vou pedir a Deus para blindar os seus olhos, para colocar o sangue de Jesus. E aí oro, né? O Jeff sempre me fala assim, olha aqui, Marjorie, olha aqui o esqueminha do Instagram, né? Olha aqui, eu tô aqui, eu só olho o Instagram pra ver, pra sorrir, pra ver coisa de animais, não sei o que, mas olha aqui as sugestões do Instagram. Ele tá doido que eu aperte assim uma vez nessa mulher nua dançando, só uma vez, pra vir mais milhões de convites. Gente, olha, meu Deus do céu, os homens, eles não são tentados, não. Eles são bombardeados.
É muito difícil ser homem, sabe? É muito difícil ser homem. Primeiro porque o homem, já pelo instinto animal dele, ele já ele já tem um olhar mais carnal, né? O homem, para mudar esse olhar carnal, ou a esposa precisa orar muito por ele, né? E aí ele se converte e até o ponto, nossa, eu orei muito e ainda oro todo santo dia pelos olhos do Jeff. Todo santo dia, porque é muito difícil, gente. É muito difícil. Todo canto que você vai tem mulher nua. Até propaganda de óculos, a mulher e o homem tá nu e o óculos. Só o óculos. Não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Mas a gente, mulher, a gente não é assim, né? De se, nossa, eu já tô morrendo aqui de tesão pela foto que eu tô vendo do homem nu. A gente não é assim. Mas o homem é. Né? O homem é visual. O homem, assim, quando vê, já imagina, vixe, Maria, já viu lá aquela situação na cama. É comprovado cientificamente. Então, quanto mais a esposa se abre para poder ser amiga do marido e poder ser conforto para ele poder ter confiança de confessar a tentação. Imagina, se tu for sábia o suficiente para que teu marido confesse a tentação. Nem precisa confessar o pecado. Em nome de Jesus. Entendeu? Mas vai depender muito do tipo de relação que ele tem contigo. Então tem que tomar muito cuidado. Se ele não pode te contar nada, porque tu dá um... Nossa, ele nem começou a contar, já tá se explodindo. Então já se inscreve no próximo Casadas Posicionada. Porque tem que aprender muito ainda. Muito chão pela frente para poder ter a maturidade emocional de escutar. Imagina, meu marido trabalha lá na Colômbia. O país da Shakira. Da mulher, daqueles corpos que... O violão. Aí dizer não, ele vai pra lá, gente. Ele não é tentado de jeito nenhum. Nossa, agora a Nathalie fala. O Beto, dono do Coco Bambu. Aí tá lá, todo dia no restaurante à noite. O dono do Coco Bambu tem que tratar todo mundo bem, sorrindo. Ele não é tentado? Ah, minha filha. Mas aí o que a gente tem que fazer, né? Ser amiga do nosso marido e ser missionária, né? Intercessora, orar todo o tempo, sem cessar. Amém? Gostaram? Forte, né, gente? Isso é só assim, o começo das coisas que acontecem lá no Casadas Posicionada. Porque no casado a gente vai mais profundo ainda, né? Mais profundo ainda. Então, boa noite. Beijo pra vocês. Orem pelo marido de vocês. Façam uma cartinha pra Jesus, pedindo a Jesus maturidade, força para ser amiga do marido de vocês. Se você tem alguma mentira no seu coração, você também ter forças. Olha, o vestido saindo aqui, meu pai. Para confessar, né? E que, em nome de Jesus, eu e você, a gente não plante pequenas mentiras. Não plante pequenos esconderijos. Para depois, não sabe de onde vem essa colheita, né? Tá bom? Boa noite. Beijo grande, gente.